Bom dia, sexto ano. Nós vamos agora à nossa revisão para a prova T3, para avaliação de T3. Na questão número 1, eu coloco um texto aí introdutório. E na questão número 1, eu peço para vocês identificarem quantas letras e quantos fonemas tem cada palavra aí retirada do texto. Relembrando um pouquinho, letra, né? Cada letra que vai contar, que vai unir e formar uma palavra. Então, a letra é quando eu junto letras, vogais e consoantes e junto e formo uma palavra. Já os fonemas, o fonema é a representação do meu som, o som da letra na palavra. Nós já estudamos que algumas letras, quando estão em determinadas palavras, não possuem som. Outras se unem a outra letra e formam um único fonema, tá? Então, vocês vão precisar avaliar essas questões. Na letra A, por exemplo, em praias, eu falo todas as letras quando falo essa palavra? Então, será que eu tenho o mesmo número de letras e os mesmos números de fonemas? Conchas, lembrando, esse N, ele é nasalizado com O. Então, na verdade, esse N não é contado. Por quê? O meu O que é nasalizado, é o meu O com aquele tio. O CH, eu falo a letra C e falo a letra H, ou forma um novo fonema. A mesma coisa em empresários. Olha o meu M aí. Esse M é diferente de falar mala, né? Mola, ele é diferente. Então, é isso que vocês precisam avaliar. A mesma coisa na letra D. Entre, tá? Esse N aí é igual o fonema N, é igual o fonema nata, nada. Vocês precisam prestar atenção nisso. Na 2, a palavra que apresenta tanto fonemas quanto letras que a compõem é. O que eu quero nessa questão? Que vocês identifiquem, marquem aí qual é a opção que tem o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas, tá? Então, vocês precisam ver. Ó, letra A, importância. Prestem atenção no M e no N. Letra B, milhares. Esse som aí do LH. Letra D, sequer. Esse som aí do Q e U. Eu falo as duas letras. Tem os mesmos fonemas. Técnica. Eu falo o som do C ou eu não falo. Adolescentes. Eu falo adolescentes ou falo adolescentes. Então, vocês precisam ver se tem o mesmo número de letras. Letras a gente está vendo aí, é só contar quantas letras tem. Agora, quando eu vejo fonema, eu falo todas as letras, então será que eu tenho os mesmos números de fonemas? Vocês precisam avaliar isso, tá? Na questão número 3, assinale a série em que apenas um dos vocábulos não possui dígrafo. Lembramos do dígrafo, né? O dígrafo é quando eu junto, né, duas letras e fazem o mesmo som, que formam o mesmo som. Tenho vários exemplos de dígrafos consonantais aí, ó. Folha, ficha, lenha, lento. O lento é um dígrafo vocálico. Então, vocês têm que ver aí qual é que tem, que uma dessas aí, em cada questão, não tem um dígrafo, tá? Então, uma palavrinha só não tem dígrafo, tá bom? Questão número 4, coloquei uma chargezinha para vocês. E na letra A pedi. No primeiro quadrinho, as palavras canário e polícia possuem somente hiato. Lembrando que é hiato quando eu tenho duas vogais, mas elas ficam separadas na divisão silábica, tá? Igual saúde. Quando eu divido essa palavra, o A fica separado do U, tá? Ou só tem ditongo, quando eu tenho na divisão silábica duas vogais juntas, tá? Ou tritongo, quando eu tenho três, uma vogal, uma semivogal e uma outra vogal. Quando eu tenho três vogais juntas, tá? Tritongo. Então, vocês têm que ver o que tem aí nessas, tá? Nas palavras canário e polícia. A letra B,
retire da tirinha os encontros consonantais. Quando eu tenho a união de duas consoantes, tá? Se eu falo trabalhar, blusa, esses são encontros consonantais. Questão número 5. Assinale a alternativa em que apresenta os elementos que compõem o tritongo. Como que o tritongo é formado, gente? Eu tenho, lá eu botei o exemplo, Uruguai e enxaguei. Quem é a minha vogal? Quem é a vogal, a letrinha mais forte, né? E a minha semivogal, que é a mais fraca. Então, tem uma ordem, vocês lembram? Tem uma ordem de uma mais fraca, depois uma mais forte e depois de uma mais fraca. Qual o nome? Então, é isso que eu quero que vocês coloquem para mim. Aí tem as opções. Letra A, vogal, semivogal ou vogal. Letra B, vogal, vogal ou vogal. Aí vocês vão marcar qual que é a certa, tá? 6. Classifique os substantivos destacados de acordo com o código. 1 para substantivo próprio, 2 para concreto e 3 para abstrato. Substantivo próprio é aquele que designa nome de pessoas, de animais e de lugares. Sempre vem com letra maiúscula. Substantivo concreto é aquilo que é visível, que a gente consegue ver, né? Coisas que a gente consegue pegar. Então, são os substantivos concretos. E os substantivos abstratos são os sentimentos, as nossas emoções, que não existem de forma real, tá? Então, eu quero que vocês marquem aí, dentre esse poeminha que eu tenho aí de Chico Buarque de Holanda, quais são os concretos, quais são os abstratos e quais são os próprios. 7. Complete as frases abaixo com substantivos coletivos. O que é um substantivo coletivo, gente? É quando eu tenho uma palavra que designa, que dá o nome a um conjunto de seres. Então, por exemplo, letra A, um conjunto de astros ou estrelas é uma constelação. Constelação que é o meu substantivo coletivo, que indica que é um conjunto de astros ou de estrelas. Aí eu tenho outros coletivos aí, não precisam para a prova estudar todos os substantivos coletivos, estudem esses, relembrem esses nomes, né? Que vocês já viram esses substantivos coletivos, relembrem esses que estão aí na questão número 7. Número 8, dê substantivos derivados a partir de substantivos primitivos. Lembrando, o substantivo primitivo é aquele que é a primeira palavra da língua, né? E é a partir dela que vão formar outras palavras novas. Eu tenho aí jornal, telefone, casa, livro e carta. Desse substantivo primitivo aí, jornal, quais outros substantivos derivados vocês podem construir? Jornal, jornaleiro, jornalista. Aí vocês vão criando substantivos derivados desses primitivos que estão aí. 9. Assinale a alternativa em que aparece substantivos simples, concreto e abstrato. Eu quero nessa ordem, tá? Aonde que eu tenho um substantivo simples. Lembrando, o que é um substantivo simples? É aquele que é formado por uma palavra só, por um radical só, né? Eu não tenho duas palavras juntas, né? Um substantivo concreto, aquilo que a gente consegue ver, né? E um substantivo abstrato. Qual vai ser? Opção A, tá? Ou B, Pedro e Jesus. Ou Laura e Verdade. Ou letra D, Jesus e abaixo-assinado. Qual que é formado aí pelos substantivos concretos e abstrato? E eles têm que ser simples, tá? As questões 10 e 11, elas tratam da classificação aí dos dois substantivos, tanto livro quanto guerra. Eu quero que vocês falem, dentre todas essas opções, qual que está correta, tá? Vocês vão ver cada caso. Substantivo livro, ele é um substantivo próprio ou é um substantivo comum, tá? Ele é o nome de uma pessoa, de um lugar, ou ele é o nome de objeto? Ele é concreto ou ele é abstrato? É algo palpável, algo que a gente consegue
é ver, né? Ter, ou é não, ou é algo imaginário, ou é um sentimento. Ele é primitivo ou ele é derivado? Ele é a primeira palavra da língua ou ele tem derivações de outra palavra? Ele é simples ou ele é composto? Ele é formado por uma palavra só ou formado por mais de uma palavra para ser composto? Aí vocês vão ver tanto a palavra livro quanto a palavra guerra, tá? E vocês vão marcar qual é a opção certa. Mais tarde eu vou lançar o gabarito para vocês comentado. Qualquer dúvida que vocês tiverem ainda durante o dia, podem me perguntar, tirem as dúvidas de vocês, para que todos tenham bastante sucesso na nossa avaliação, tá bom? Fiquem com Deus.